Abre a Bíblia comigo, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 18. Quero compartilhar com os irmãos sobre o tema dessa noite: perdoando como Jesus. Enquanto você abre a Bíblia em Mateus, capítulo de número 18, quero louvar a Deus também pela vida daqueles que estão nos acompanhando, ou pelo Facebook, ou pelo YouTube. Deus abençoe a sua vida. Nós recebemos sempre muitos retornos positivos de pessoas espalhadas ao redor do Brasil e também fora do Brasil, que acompanham os nossos cultos. Que Deus abençoe a sua vida através dessa palavra que será ministrada nessa noite. Quem achou Mateus 18 diz: achei. Bom, então diz assim, está preparado aí? Amém ou não amém? Quer ler esse texto? Tem coragem? Então vamos lá. Respira fundo, aperte o cinto. Mateus 18, 21 diz assim: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Verso 22. Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes. Está aí na sua Bíblia isso também? 70 vezes 7. Vamos seguir um pouquinho mais? Verso 23. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar os 10.000 talentos, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo que recebeu perdão, encontrou com um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se lhe havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Verso 35 e último, vamos ler juntos? Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Mais uma vez, 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Você pode se assentar. Nós já oramos. Que Deus continue falando ao nosso coração em nome de Jesus. Bom, perdoando como Jesus. Muito obrigado. Uma jovem nazista, ou melhor dizendo, uma jovem holandesa, por gentileza coloque a foto dela já quando está na sua tenridade, chamada, acredito que a pronúncia Corrie ten Boom, é um nome holandês. Essa mulher aí, ela, na época da Segunda Guerra Mundial, os ataques dos nazistas, levando muitos judeus aos campos de concentração, mais de 6 milhões de judeus morreram naquela época.
Essa mulher na Holanda, ela recebeu alguns refugiados judeus que chegaram à sua cidade. E ela é de uma família cristã, seu pai e sua mãe eram cristãos. Ela tinha também irmãos, toda a família cristã. E essa mulher então começou a acolher esses judeus que estavam ali fugindo dessa perseguição violenta alemã, nazista, na Segunda Guerra Mundial, na sua casa. Isso aconteceu em 1942, e ela conseguiu acolher com muita limitação essa família até o ano de 1944. Porém, no ano de 1944, depois de 2 anos, ela tentando, mesmo com muita limitação, sustentar aquelas dezenas de judeus que estavam morando na sua casa, sendo escondidos ali, abrigando na sua casa, um informante holandês, uma pessoa da sua própria cidade, denunciou que ela estava guardando, que ela estava protegendo, escondendo esses judeus, protegendo esses judeus. Foi quando então os nazistas invadiram a sua casa e violentamente arrancaram essa mulher, os seus pais, a sua família toda, e o aprisionaram, levaram à prisão num campo de concentração. E aí está a foto dela quando ela foi aprisionada nesse campo de concentração nazista, e ela sofreu muito, apanhou muito. Pode passar o próximo slide? Essa é uma das imagens que a gente estuda nas escolas também, e ela está ali naquela foto, onde as pessoas dormiam nesses ambientes. Era um sofrimento sem igual, de realmente passar fome, necessidade, de sofrer violência, de ser escravizado, humilhado. Algo terrível que aconteceu. Em 10 dias que o seu pai estava nessa prisão, ele veio a óbito, sofreu muitas agressões e ele morreu. Pouco tempo depois, a sua irmã também morreu. E ela sofreu várias agressões durante esse período e passou muitas privações e humilhações. Depois de aproximadamente 11 meses, ela foi em fevereiro de 44, um dia depois do Natal, eles tiveram um erro burocrático lá no campo nazista e liberaram ela, que não era para liberar, mas ela saiu. Ela foi liberada pela graça de Deus. Essa mulher foi liberada desse campo de concentração. Um dia depois, as mesmas mulheres que estavam nessa cela morreram todas, mandaram matar todas elas. Muitas pessoas morreram queimadas nesse período, grande parte, né? E essa mulher foi livre, sofreu muitas agressões, e ela se tornou uma oradora, palestrante e escritora. Inclusive um dos seus livros se transformou em um filme em cinema, segundo os relatos da sua biografia. E essa mulher começou a palestrar em vários lugares ali na região onde ela morava. Uma certa feita ela estava palestrando sobre essa história de superação, de livramento, sobre a história da vida dela, tentando inspirar através do seu testemunho, uma mulher cristã, outras pessoas. Em uma das suas ministrações, das suas palestras, acabando, ela desceu e, como de costume, muitas pessoas a procuravam para conversar, para registrar aquele momento. E de repente estava no público um guarda alemão responsável pelas agressões a ela e aos seus pais. Esse guarda alemão, depois de alguns anos, a procurou nesse dia. E ela, de forma muito surpreendente, foi abordada por ele, em que ele se apresentou dizendo: eu fui o guarda que fiz o que fiz com você e com a sua família. E eu queria hoje lhe pedir aqui perdão por aquilo que eu fiz com você e sua família. A biografia dessa mulher registra que ela, em flashes de segundo, na sua mente, como gatilhos da memória, um impacto muito forte emocional, né? Ela trouxe aquele momento de angústia, de sofrimento, veio como um flash muito forte na sua mente, mas de imediato, essa mulher olhou nos olhos daquele soldado, ou melhor dizendo, aquele ex-soldado, e liberou de imediato perdão por aquilo que ele fez com ela e com a sua família. E no registro da sua biografia, ela narra esse momento dizendo assim: por um longo momento, nós tocamos as nossas mãos, por um longo momento, ela tocou na mão dele. Nós tocamos as nossas mãos, o ex-guarda e a ex-prisioneira. Eu jamais havia, olha o que ela disse, eu jamais havia conhecido o amor de Deus tão intensamente quanto naquela hora em que liberei o perdão.
Ela já tinha uma caminhada cristã, mas a expressão do coração dela, que a maior intensidade de amor, de Deus e plenitude e paz do seu coração, se deu naquele momento que ela conseguiu liberar o perdão para o agressor. E eu, de imediato, ao ler essa história, eu me fiz uma pergunta que gostaria de compartilhar com você. Como eu e você reagiríamos se nós deparássemos com uma pessoa que nos violentou, nos agrediu e provavelmente matou os nossos pais e os nossos irmãos? Imagine você estar de tete a tete com uma pessoa como essa. Qual seria a sua reação? Ela sofreu quase 1 ano nesse campo de concentração. Ouviu-se sobre a morte do seu pai e perdeu a sua irmã. Qual seria a nossa reação no lugar dessa mulher que nós narramos aqui, essa holandesa, que é uma história verídica? Diante desse relato, irmãos, eu fiquei pensando, e todo mundo, eu creio que há de concordar comigo, como é desafiador o exercício do perdão. Nós falamos domingo passado sobre impaciência, que já é um desafio, mas é um desafio que a gente lida com a gente mesmo. Eu preciso respirar fundo, alguma circunstância que aconteceu. Agora imagina quando envolve algo, um atrito forte nos relacionamentos. Como é desafiador pedir e, acima de tudo, liberar perdão na caminhada da vida e nos relacionamentos que passam por nós. O pastor Tiago me presenteou com um livro, Sua Melhor Vida Agora, de Joe Austin, um pastor norte-americano, e nesse livro está registrado a seguinte pesquisa: 70% das pessoas têm raiva de alguma coisa ou de alguém. 70% das pessoas têm raiva de alguma coisa ou de alguém. Ou seja, 7, eu fiquei pensando aqui na igreja, 7, aqui não tem, louvado seja Deus, 7 em cada 10 pessoas que a gente encontrar hoje, ou que nós encontramos hoje, de alguma forma, ela tem raiva de alguém ou de alguma coisa que lhe aconteceu. Talvez algo que aconteceu, seja de forma expressiva ou não, intensa ou não, algo que aconteceu no passado, ou uma palavra que a mãe disse, ou um amigo que lhe traiu, ou um relacionamento que não deu certo, e a ferida ficou, e até hoje você fala o nome de fulano, nem fala o nome de fulano comigo, pelo amor de Deus. Quer ver nem pintar de ouro, eu quero ver o capeta, não é assim? As pessoas às vezes falam. 7 a cada 10 pessoas tem raiva de alguém ou de alguma coisa. E eu fiquei pensando, irmãos, às vezes a gente vai acumulando mesmo chateações que nos acontecem e a gente não consegue resolver com a gente mesmo isso. Quantas vezes na caminhada da vida a gente vai guardando, acumulando desavenças dentro do trabalho, com o cliente, com o professor, com o familiar, que a gente não resolve, não alinha com a gente ou com a pessoa. Quantas vezes na caminhada da vida a gente ouve palavras duras de pessoas que nós amamos, porque quando dói é porque a gente ama mesmo. Gente que a gente considera, gente que caminha com a gente, um filho falou uma palavra dura, um esposo falou uma palavra dura, uma mulher falou uma palavra dura, os pais falaram uma palavra dura. E aquilo fica dentro do nosso coração, marcando violentamente a nossa alma, envenenando a nossa alma, envenenando a nossa história, envenenando a nossa caminhada. E os prejuízos por guardar rancor são muito fortes. O rancor, ele envenena o corpo, envenena a mente, envenena o espírito. O fato ou a atitude de não perdoar traz transtornos incalculáveis à nossa história. Eu falei no domingo passado sobre os transtornos que são causados pela impaciência. Agora imagine os transtornos que são causados pela falta de perdão, por guardar rancor no coração. Quando a gente não está alinhado, não está bem ajustado emocionalmente, a gente sabe que isso vai explodir aonde? Na nossa saúde física. Então nós falamos da impaciência, o estresse e a falta de perdão, por exemplo, essas coisas que abalam as nossas emoções, isso de alguma forma deságua e atinge a nossa saúde física. Eu estava pesquisando sobre isso, conversando também com a Lu, sobre essas questões, algumas doenças que podem surgir e outras que às vezes a gente já tem e se agravam.
por não liberar perdão, por não saber administrar as emoções, por viver num nível de intensidade, de tensão muito grande. Olha uma delas: doenças cardiovasculares, hipertensão, angina, taquicardia, como fruto de emoções não saradas. Doenças gastrointestinais, gastrite, a gente até fala gastrite nervosa, né, que é a nomenclatura que coloquialmente a gente fala, por causa dessas doenças psicossomáticas que atingem o nosso organismo. Úlcera, doenças dermatológicas. Como é que é o nome, amor? De novo eu estou te consultando aqui no meio do culto. Que você tem aqui quando aparece? Epsoríase, né, que surge por causa de níveis de ansiedade alto, ou talvez por as emoções não estarem equilibradas. Nós sofremos violentamente no nosso físico, guardar rancor, que fulano morra, e passa, não, já perdoei, mas ele passar na rua, passa do outro lado. Olha, isso traz transtornos para a saúde física. Isso traz transtornos para a nossa vida emocional, porque guardar rancor no coração, isso vai gerar angústia, vai gerar tensão, isso vai gerar estresse, isso vai gerar ansiedade. Olha, guardar rancor, seja pela vida do seu pai, enfim, traz prejuízo dos relacionamentos, porque quando a gente não resolve um rancor, uma situação que a gente sofreu no passado, a gente fica meio ressabiado, mineiro então, né? Meio ressabiado nos próximos relacionamentos. A gente talvez não abre muito o coração nas amizades. Por quê? Porque eu abri o coração com alguém e ele me traiu. Aí hoje, por você não resolver aquilo, você acha que todo mundo pode te trair. Muita gente não consegue evoluir, casar, namorar, noivar, casar, ter uma vida sentimental alinhada, por causa disso, por guardar rancores antigos de uma decepção que sofreu, e agora não acredita nos próximos relacionamentos. Então, guardar rancor traz prejuízos para a nossa vida física, emocional, para os nossos relacionamentos, e ainda mais, que é a nossa conversa aqui, para a nossa vida espiritual. Irmãos, a nossa vida espiritual, ela fica completamente fragilizada quando nós não perdoamos ou não liberamos perdão para as pessoas que nos ofenderam. Preste atenção nisso, muita coisa deixa de acontecer na sua história, porque ainda tem rancor no coração. Muita coisa não é liberada no céu, porque ainda está guardando mágoa na alma. Muita coisa deixa de fluir. Isso é comprovado biblicamente. Por exemplo, alguns transtornos, alguns prejuízos espirituais por guardar rancor. Primeiro, quem não perdoa tem a vida de oração terrivelmente afetada. Na verdade, cria-se até mesmo uma ruptura da sua oração chegar aos céus. Porque Mateus, quem tem anotado aí pode anotar, Marcos 11:25. E quando estiverdes orando, perdoai. Você está orando? Perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que estás nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Então, se eu estou orando, tem alguém que estou em dívida, tem uma dívida comigo, eu não liberei perdão. Perdoa, porque senão você não vai receber perdão. E a única coisa que vai separar você de Deus, de Deus é o quê? São os nossos pecados. Se eu não estou alinhado com o céu, a minha oração não chega ao céu. E como que vai acontecer a nossa vida sem oração, gente? Muito pode a oração do justo em seus efeitos. Os grandes milagres, as grandes coisas que acontecem na história, é fruto de joelhos que se dobram. Então a nossa vida de oração praticamente interrompida. Olha, quem não perdoa, não pode nem mesmo seguir na sua adoração. A adoração a Deus não chega, se a gente não alinhar primeiro o coração. Mateus capítulo 5, versos 23 e 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que de teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta, vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a sua oferta. Então estou ouvindo, mas eu tenho alguém no coração, eu preciso primeiro reconciliar, porque senão a minha oferta não será recebida, a minha adoração não chegará aos céus. Olha os prejuízos, a minha adoração, a minha vida de oração. Se não bastasse, quem não perdoa, não recebe o perdão de Deus.
O que a gente vai arrumar sem o perdão de Deus? Se não for a misericórdia dele renovando sobre a nossa vida a cada manhã, onde vai ser o nosso destino se a gente não for perdoado por Deus? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Da mesma forma que eu estou liberando perdão, eu recebo perdão. A oração do Pai Nosso, será que passa por isso? Olha, Jesus ele ensina a oração do Pai Nosso, e de tantos aspectos sobre a santidade, sobre o pão nosso, sobre livra do mal, Jesus ele dá ênfase em qual aspecto da oração depois de ensinar a oração? Sobre o perdão. Veja comigo Mateus capítulo 6, está pertinho de onde você está, onde você abriu. Mateus capítulo 6, o verso de número 12, fala de perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Da mesma forma, libera sobre mim. Aí o verso 14, Jesus, depois de ensinar uma oração, ele dá uma ênfase. Ele destaca um dos pontos da oração do Pai Nosso. Verso 14, capítulo 6 de Mateus, ele diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Irmãos, a falta de perdão atrapalha a minha vida de oração, a minha adoração não chega aos céus, me atrapalha de receber o perdão de Deus, porque eu não libero perdão para as pessoas. Se não bastasse a falta de perdão, ela atormenta a minha consciência, porque se possivelmente, falando aqui sobre esse assunto, talvez veio à sua mente alguma palavra, alguém que te feriu na caminhada. E se você ainda não liberou perdão para essa pessoa, seja um familiar, seja alguém que passou na sua história, isso de alguma forma está trazendo nesse momento desconforto na sua mente. E o texto de Mateus 18, aí você pode voltar onde a gente estava, Mateus 18, sobretudo verso 34, diz assim: indignando-se o seu senhor, o entregou aos torturadores, aos verdugos, até que lhe pagasse toda dívida. O Senhor que tinha liberado perdão na parábola, viu que esse homem não perdoou o seu conservo, falou: entrega ele para os torturadores. Ele vai ser preso, ele vai ser atormentado, porque quem não libera perdão, sofre uma tormenta na sua consciência. A falta de perdão, irmãos, é uma prisão na alma. A falta de perdão, ele traz desconforto sobre a nossa consciência e sobre a nossa história. O texto nos mostra, ele foi entregue a um torturador. Nós vivemos presos na alma no presente e encarcerados por todo o nosso futuro, se isso não perpetuar na eternidade longe de Deus. Tudo pela falta de perdão. Quem está entendendo? Os irmãos estão aqui? Eu achei tremendo uma frase de Robert Miller, onde ele diz assim, preste atenção nessa frase para que você possa se apropriar dela e praticá-la. Perdoar é libertar o prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. Perdoar, vamos dizer essa frase juntos? Perdoar é você libertar o prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. Porque nós somos os maiores prejudicados por não perdoar. A nossa saúde física é afligida, as nossas emoções são perturbadas, a nossa vida relacional, os nossos relacionamentos são fragilizados, a nossa vida espiritual em decadência total. Nós somos os maiores prejudicados por não perdoar, e a recíproca é verdadeira. Nós nos tornamos os maiores beneficiados em todos os aspectos quando nós liberamos perdão, porque perdoar é libertar o prisioneiro e descobrir que esse prisioneiro era você.
É você que estava aprisionado, acorrentado. Por isso, irmão, como nós estamos dizendo que perdoar é fácil, sim ou não? Não, perdoar é dificílimo. Nós não estamos aqui para pintar um quadro utópico, inventar aqui uma utopia. É fácil perdoar? Não é, não. Porque perdoar é perder. Perdoar é abrir mão de algo que você tem direito. Fulano não deveria fazer isso comigo. Ele fez errado, e fez errado mesmo, como fizeram com Jesus. Traiu, você estando certo, sim. Mas eu libero ele, porque eu me libero diante de Deus, e para minha história fluir. Então liberar perdão, a gente se torna o maior beneficiado. Inclusive a palavra grega perdão significa deixar embora. Deixa embora, meu irmão. Às vezes a pessoa que te magoou está andando aí, ó. Libera perdão no nome de Jesus. Liberar perdão é desafiador, é difícil, mas é libertador. Liberar perdão é curador. Liberar perdão é restaurador. Hoje Jesus te trouxe aqui, nos trouxe aqui para liberar um novo tempo sobre o seu coração, sobre a sua vida, sobre os seus relacionamentos, sobre a sua vida espiritual, no nome de Jesus. Que cadeias sejam quebradas, que grilhões de mágoas sejam rompidos essa noite, e que o poder do Espírito venha curar feridas da sua alma. Eu quero declarar: famílias vão ser restauradas aqui, relacionamento de filhos com os pais. O Senhor está alinhando nessa noite, o Eterno está alinhando o relacionamento de filhos com os pais. Ele fez, sim, é uma realidade, mas o Senhor está te libertando, meu irmão, para você liberar o perdão, porque Ele tem um novo tempo sobre a sua vida e sobre a sua família, sobre a sua história, sobre o seu ministério. Se você me perguntar: pastor, o que não é perdoar? Uma coisa que não é perdoar. Perdoar não é sentimento. Estou sentindo, está sentindo, é difícil sentir. Você acha que essa mulher holandesa sentiu, ai que alegria, ah Senhor, que bom aquele tapa, aquele murro? Faz sentido isso. Perdoar, diga comigo, perdão não é sentimento. Colossenses 3:13 diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra alguém. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Da mesma forma que Cristo nos perdoou. Porque o perdão, irmãos, ele vai muito mais, ele vai muito além de um sentimento. Perdoar é uma decisão. Perdoar não é um sentimento, perdão não é sentimento, perdão é decisão, não é sentir, é decidir. Eu decido. Pode ser que algumas poucas vezes você vai sentir no coração o desejo, não, mas você precisa liberar o perdão. E quando você libera o perdão, seria hipocrisia, pastor? Não, porque você está cumprindo o mandamento. E quando você libera o perdão, você recebe a bênção por aquilo que liberou. Porque a atitude vai gerar o sentimento. Preste atenção nisso. A sua atitude vai gerar o sentimento. Não é o sentimento nessa ocasião que vai gerar a atitude. A atitude vai atrair o sentimento. Você já foi? Quem aqui já foi fazer uma atividade física sem querer malhar? Já foi? A gente vai porque a gente às vezes tem que ir. Será que significa que o Senhor se esqueceu? Não, esquecimento talvez seria uma falha de memória, amnésia, né? Esquecimento é amnésia. Ora, perdão não tem a ver com esquecimento. Ou você acha que Jesus está lá assim? Não lembro, teve um soldado que me bateu? Não lembrado não? Me cuspiu? Não saber não? Esqueci. É assim, gente? Não. Perdoar não é esquecer. É ao contrário. Perdoar é você justamente lembrar sem sentir rancor, dor. Lembrar sem sentir dor. Isso é realmente você perdoar. Então o que o texto está dizendo? A Bíblia quer dizer que Deus perdoa e nunca mais lembra. Significa que Deus nunca mais cobra outra vez aquilo que Ele perdoou. Não joga na cara de novo. Ele perdoou, perdoado. Então perdão não é esquecimento, é lembrar sem guardar dor, sem sentir dor. Eu lembrei que fulano faz aquilo, mas de boa, isso não vai, passou, está alinhado no meu coração. Isso é bom a gente entender,
para que a gente possa saber se realmente nós já liberamos perdão para as pessoas que marcaram negativamente a nossa história ou não. Bom, para a gente poder aplicar aqui e orar sobre essa palavra e decidir sobre esse texto, o texto aqui nos mostra que Jesus ensina sobre os prejuízos de não perdoar e nos mostra que a gente deve perdoar assim como o Senhor daquele servo perdoou. Jesus é o nosso maior exemplo de perdão, sim ou não? E o texto fala, assim como o Senhor perdoou, a gente também tem que fazer, ou seja, Ele é o exemplo. A forma como Ele fez é a forma como eu devo fazer. Aí o que me impressiona é porque Jesus perdoou pessoas que estavam arrependidas dos seus pecados, né? Grande parte das pessoas se arrependeram dos seus pecados. A mulher pecadora, enfim, as pessoas se arrependiam dos seus pecados. O ladrão que estava crucificado ao lado dele, lembra-te de mim, arrependeu. E Jesus perdoou quem reconheceu o seu erro, o seu pecado. Agora o perdão de Jesus nos mostra que Ele também perdoou os seus inimigos, ou seja, pessoas que não estavam arrependidas do seu pecado. Pessoas que tipo assim, eu fiz com fulano, tô nem aí, e eu faria de novo também, merece. E mesmo assim Jesus liberou perdão sobre esses, porque a Bíblia diz que quando Ele estava pendurado na cruz do Calvário, Ele olhou para os seus algozes e disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele olhou para aqueles que tinham esbofeteado, colocado a coroa de espinho, o batido, o ridicularizado, desce daí, você não é o rei, desce, perdoa. Mesmo que eles não arrependeram do que fizeram comigo, mesmo achando que estão certo, libera. Você vai descobrir que o prisioneiro é você mesmo, libera. Quem está entendendo? Libera. Aí Jesus vai falando aqui nesse texto, o contexto imediato, Jesus está ensinando como a gente deve lidar com os conflitos. Você procura a pessoa em particular, depois você leva mais um, se a pessoa não se arrepender, depois você chama a liderança. Jesus vai mostrando, aí Pedro pega o gancho e fala assim, Jesus, quantas vezes eu preciso aí perdoar então esse camarada? Que eu falo com ele, ele não alinha comigo, eu tenho que voltar, mas quantas vezes eu preciso perdoar? Aí Pedro manifesta-se, entre aspas, generoso, que ele fala assim, seria 7 vezes? Por que é generoso? Porque segundo os rabinos da época, os mestres da lei, falaram assim, 3 vezes é o limite, passou disso aí, você não precisa liberar perdão mais não. Os judeus, os líderes religiosos daquela época. Então Pedro multiplicou isso aí, 2 vezes mais um plus, não é 3, todo mundo sabe que é 3 aqui na nossa lei, 7 vezes, Senhor, o cara errou comigo 7 vezes, eu preciso perdoar 7 vezes, e Jesus fala o quê? 70 vezes 7, que dá uma média de 490 vezes. Eu não sei se Jesus está falando isso por dia, não sei se ele está falando, não fala, o texto fala, pode ser por dia, pode ser também por um período aí da vida, 490 vezes. Aí eu fiquei pensando, Pedro queria limitar o perdão, os mestres da lei queriam limitar o perdão. Quando Jesus fala 490 vezes, você acha que ele está falando literalmente? Vou contar, número 1, olha aqui, você já está na 350. Será que seria possível uma pessoa chatear a gente 490 vezes, vamos pôr assim, ou no mesmo dia ou na semana? Tinha que ser muita chateação, né, gente? Já está morto, né? Não no coração daqui do povo aqui, louvado seja Deus. Mas o que Jesus está mostrando? Se eu conseguir perdoar uma pessoa, entre aspas, 490 vezes, é porque eu já desenvolvi no meu coração o hábito de perdoar. Isso não... Para mim liberar perdão é uma manifestação de amor, porque o amor não se ressente do mal, 1 Coríntios 13. Liberar perdão é manifestação de quem tem o amor de Cristo no coração e transborda isso através do perdão. E Jesus então conta essa parábola desse Senhor, ilustrando como Ele, sendo o Senhor, que liberou o perdão de uma dívida praticamente impagável, mas que o homem que tinha uma dívida pequenininha com o outro que foi perdoado, não liberou.
Esse texto, para a gente poder orar, nos mostra aqui lições importantes. Primeiro, o perdão é uma necessidade fundamental para que eu possa ser feliz, para que a sua vida flua. O perdão é uma necessidade fundamental. O servo que não optou perdoar sofreu consequências terríveis. Com ele mesmo, se atormentou com o seu Senhor. Na sua história tudo desandou, nos mostrando que é impreterível, é indispensável, é necessário para que eu seja feliz, que eu libere perdão. Não importa o tamanho da dívida, não importa o que ele falou contra mim, eu preciso liberar perdão. Perdão é uma necessidade para que eu possa ter vida, e vida em abundância. E a pergunta que eu preciso fazer para nós: como anda o nosso coração em relação às pessoas que já nos marcaram negativamente? Como anda seu coração em relação a essas pessoas que marcaram negativamente? Todos nós tivemos, gente. Tem ninguém não, tem ninguém aqui que passa ileso, dependendo da idade. Já ouviu algo, talvez alguém com maior intensidade, outros com menores, e não importa. A gente precisa saber lidar com essas coisas. Uma certa feita eu estava lendo um livro que falou sobre um surto que aconteceu na África, numa pequena aldeia da África. As crianças e adultos começaram a ter náuseas, a passar mal. Em poucas semanas começou a morrer gente. Eles preocupados, chamaram os especialistas para ver o que estava acontecendo, que surto era esse, identificar onde estava o erro. Foi quando então os especialistas perceberam que a água estava contaminada. A água está contaminada, todo mundo está morrendo por isso, todo mundo está sendo contaminado pela água. E ali eles procurando, não acharam nada, falaram assim: vão na fonte. E percorreram quilômetros e quilômetros naquele ribeiro até achar a fonte. Quando chegou na fonte desse ribeiro, depois de alguns dias, eles perceberam nada de diferente, mas sabiam que a água estava contaminada. Foi então que eles, inquietados, eles chamaram um grupo de mergulhadores para ver lá bem no início da fonte, lá na cabeceira, para ver o que estava acontecendo. E quando os mergulhadores chegaram lá, sabe o que eles encontraram? Uma porca morta, agarrada na pedra de onde saía a fonte principal, com porquinhos que estavam ali, apodrecidos. E toda aquela água estava contaminada por causa da fonte, que estava marcada ali com aqueles porcos. E eu estava percebendo sobre essa história que às vezes isso acontece com a gente. Coisas negativas que foram lançadas, relacionamentos não resolvidos dentro de nós. Às vezes coisa que aconteceu talvez na semana passada, que aconteceu no mês passado, ou quem sabe há 10 anos atrás. E por a gente não perdoar, se tornou porcos apodrecidos dentro da nossa alma. Estão azedando a água cristalina do nosso coração. E aí todo mundo que convive com a gente está sendo contaminado. Tem gente que está morrendo na alma, no espírito, porque a gente está com o coração machucado. Todo mundo que convive com a gente acaba se azedando, porque o Senhor não nos criou para a gente poder jorrar água morta, fonte morta. Não, o Senhor nos chamou, meu irmão, para que a gente possa jorrar águas cristalinas. A Bíblia diz: do teu interior fluirão rios de águas mortas, não é rios de águas vivas. O que Deus está dizendo para nós é: hoje é noite de livrar desse veneno que está poluindo a sua vida. Está lá no seu coração que ninguém viu, aqueles porcos mortos, ninguém está vendo, os porcos mortos que você está carregando dentro do seu coração, dentro da sua história, lá no profundo. Mas o Senhor viu, o Senhor mergulha dentro de nós, Ele sonda e nos conhece. E a história diz que os mergulhadores tiraram aquelas porcas, e quando tirou aquela porca com os seus filhotes, com pouco tempo a água já começou a poder trazer vida, a ser alimentada, a ser curada. É isso que Deus nos trouxe, meu irmão, para fazer aqui nessa noite: arrancar esses porcos, essas imundícias, esses rancores da nossa alma. Lá na fonte, o Espírito de Deus já mergulhou como um Deus que sonda dentro de nós para arrancar as impurezas, porque do seu interior vai fluir rios e rios de água viva. Quem chegar perto de você vai poder ser saciado com a presença de Deus, com o amor de Deus, com o rio de Deus que flui através de você. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Diga para quem está do seu lado: não permita que a dor do passado envenene o seu presente e o seu futuro. Não permita
que a dor do passado envenene o seu presente e estrague o resto, o seu futuro. No nome de Jesus e para a glória do Senhor. Diga comigo: perdão é uma necessidade fundamental. Diga comigo: perdão deve ser ilimitado. Ilimitado. 70 vezes 7. Aí Jesus emenda numa história para o Pedro não ter dúvida. Vou encerrar com essa palavra. Para o Pedro não ter dúvida. Jesus emenda na história do credor incompassível. Ele devia quanto para o Senhor? Quem lembra? 10 mil o quê? 10 mil talentos. Sabe quanto que era o valor de 10 mil talentos? O Herodes o Grande recebia por ano, de todas as províncias que estavam ligadas a ele, cerca de 9 províncias, no seu governo, de impostos, livre, cerca de 900 talentos. Quanto esse homem devia? 10 mil talentos. Ele recebia 900 talentos. Imagina, irmãos, imposto de um império. Ou seja, levaria cerca de 11 anos recolhendo imposto, sem gastar nada, imagina, sem gastar R$1, um talentinho, um denário, que era a moeda mais abaixo ainda, para poder pagar a dívida. Olha o quanto que esse homem devia. Trazendo para um trabalhador, eu coloquei numa dimensão grande, mas trazendo para um trabalhador comum, segundo o historiador, quem disse isso foi Flávio Josefo, 10 mil talentos era 650 mil vezes mais do que os 100 denários. O outro devia quanto? 100 denários. 650 mil vezes. Para um cara pagar, trabalhando normalmente, no dia a dia lá do povo judeu, o valor que ele devia para o seu senhor, ele tinha que trabalhar 150 mil anos. Como é que está aí a reforma da Previdência? Tem que trabalhar quantos anos? 65. 150 mil. O que você me fala diante dessa dívida? O cara vai ter que trabalhar 150 mil anos sem gastar nada, não comprar nem um arroz, para poder pagar a dívida do Senhor. Essa dívida é impagável. Quem conseguiu aqui já pagar o preço dos seus pecados? A dívida que nós tínhamos com Deus, ela é impagável. Mas o Senhor liberou perdão sobre nós. A Bíblia diz aqui que o servo se ajoelhou, pediu-me, tem paciência comigo. Ele pediu misericórdia, ele pediu paciência. O Senhor falou assim: você está liberado, não precisa pagar nada não. Ele nem pediu perdão pela dívida, ele só dobrou. Você está liberado, não precisa de pagar não, eu te perdoo integralmente. Só que o camarada entra na terra, na caminhada dele, encontra com os seus conservos, com as pessoas que caminham como ele. Aí a pessoa fere ele 100 denários, que era 650 mil vezes menor. E ele fala: não te perdoo, pode prender. Prende, esse cara só vai sair da prisão quando ele pagar a dívida. A dívida, 150 mil. Perdoou, recebeu um perdão 150 mil vezes mais. Mas na hora de liberar para alguém, o que a gente está fazendo com os nossos relacionamentos? Você recebe perdão de Deus, mas se acha mais justo para não liberar perdão para as pessoas que te machucaram? Será que os nossos pecados são menores daquilo que a gente comete todos os dias e na nossa história, em relação ao nosso Deus, do que aquilo que as pessoas fazem com a gente? O perdão é restaurador. O perdão é para liberar o seu coração. Talvez você foi abusado pelos seus pais, pelo seu pai. Talvez você foi abandonado pela sua mãe. É uma dívida que você vai dizer: eu te perdoo, pai. E depois você me conta o que aconteceu dentro de você. Depois você me conta o que vai acontecer na sua história. Libere perdão e se prepare para o extraordinário de Deus fluir através da sua vida e para a glória do nome do Senhor Jesus. Nós tivemos aqui esse ano pessoas que liberaram perdões fortíssimos, libertadores, famílias que
não conversavam, um entrava, outro saía. Liberou perdão, começa a fluir, irmãos, um novo tempo, a alegria no coração é outra. Uma mulher que tinha sido abandonada, eu falei algum tempo atrás aqui sobre um processo quando estava indo de outra cidade. O marido dela traiu e pediu divórcio já de tudo assim. Quero você não, fiz isso mesmo, some da minha vida, do nada. Ela precisou mudar de cidade. E ela orando ao Senhor com o coração terrivelmente machucado, ouvindo a palavra, sendo ministrado, orando ao Senhor, abriu o coração. E de repente em 6 meses Deus tocou no coração dela, do marido, procurou, pediu perdão, ela liberou perdão, fizeram uma nova aliança. Veio aqui e nós oramos pela nova aliança deles, declarando um novo tempo livre, coração aberto, coração liberado. É isso que Deus faz. É fácil? Não. Ter restaurado o seu coração, a sua família, os seus relacionamentos, a sua história, para a glória do nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir o Senhor pela palavra dele. E o que você vai transbordar na vida de alguém é uma gota daquilo que você recebeu. Mas se você desejar humildemente, olha, 10 a cada 7 pessoas, 10 a cada 7 pessoas às vezes tem uma raiva no coração. Eu quero convidar você a ficar à vontade. Se você quiser vir aqui à frente, dobrar os seus joelhos no altar e orar por algum familiar, você vai fazer isso ao som dessa canção. Quero convidar a igreja para colocar-se de pé nesse momento. Se você sentiu o desejo de romper, sabe por quê? Por que eu estou fazendo isso? Não é, o Espírito de Deus está colocando no meu coração, porque você vai tomar a decisão aqui que vai destravar a sua ação lá fora. Você vai tomar uma decisão aqui que vai destravar, que vai fluir lá fora. A sua coragem vai ser ativada a partir de um passo. Então, se você em Deus entendeu essa palavra e deseja vir aqui à frente pedir graça e misericórdia diante dos céus, tenha liberdade de sair do seu lugar e orar, dobrar o joelho. Nós vamos cantar essa canção e vamos orar ao Senhor no nome de Jesus. Ele está aqui. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Às vezes é o esposo, talvez é a esposa, talvez é um filho. Espírito Santo de Deus, aleluia. Vamos louvar o Senhor.